Golden Freddy é talvez uma das peças mais importantes para entender a história de Five Nights at Freddy's. Mas mesmo com tanta importância assim nos jogos mais antigos, né, lá como FNAF 1 e FNAF 2, ele é deixado um pouco de lado em FNAF 3, mas como espírito rancoroso e vingativo, carregando ódio por William Afton, simplesmente desaparece da história nesse tempo. Nesse vídeo eu vou tentar explicar esse mistério, analisando pistas e explorando possibilidades, né, para tentar responder essa pergunta que muita gente ignora. Na verdade, onde está o Golden Freddy em FNAF 3? Então já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa teoria. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uma teoria de alguns meses atrás chamou muito a minha atenção, mano, de que o FNAF World se passa dentro da mente da criança chorona. E os motivos de pensar assim são até que relevantes, como a mensagem no início de FNAF World, sendo as últimas palavras que a criança chorona escutou antes de morrer. E também o Fredbear é o animatronic que vai te guiar no jogo todo. Tem também outra teoria que, além de se passar na mente da criança chorona, o mapa do jogo seria o formato de um cérebro. Que assim, mano, parece realmente muito com o cérebro e faz sentido. Mesmo assim, a teoria de ser dentro da mente da criança chorona ainda teve pontos fortes, como, por exemplo, os livros da Fazbear Fright, onde possui algumas evidências de que o Stitch Wraith, um animatronic que tem 3 almas, né, que é o Jake, que seria o Golden Freddy, poderia entrar na mente das pessoas ao redor dele, podendo entrar nas piores memórias de espíritos presos, né? Também experienciar os acontecimentos na cabeça, tendo o poder de libertar, né, a alma da agonia. E além disso tudo, mano, dizem que na verdade o Happy Day estaria revivenciando as suas memórias traumáticas do seu aniversário, tentando se livrar dessas lembranças. O Stitch Wraith, lá da Fazbear Fright, teria como explicar como funciona essa revivência de memórias ruins, que uma outra pessoa poderia acessar a pior lembrança de uma outra pessoa e alterar para uma memória boa, caso a memória fosse ruim. Alterando a memória, poderia libertar a alma. E eu acho, mano, que FNAF World esteja realmente dentro da mente do CC, assim. É uma teoria boa, é aceitável. Assim como é na Fazbear Fright. E também, se a gente seguir a ideia de que FNAF World, na verdade, seria uma história de um personagem secundário que teria entrado na mente da criança chorona e teria pego de volta a pior memória dela, faria sentido. E pensando desse jeito, mano, a mente de uma pessoa reflete o estado mental dela. Então assim, o mundo dentro da mente de uma pessoa seria como ela vive. E o quanto mais fundo você vai na mente dessa pessoa, mais coisas você descobre, como suas coisas favoritas, medos, traumas e sentimentos. E em FNAF World tem todas essas características que são ditas anteriormente, sendo o primeiro elemento o cenário de fundo, onde tem coisas simples e um mundo verde, né, com casas e coisas coloridas, plantas que te atacam, diversos animatronics e uma vizinhança parecida com a da vida real, coisa que uma criança normalmente imaginaria, pelo menos pra criança chorona, né, onde ela poderia imaginar vários animatronics, né, já que ela vivenciou a sua vida inteira, né, pelo menos a maior parte, na pizzaria do seu pai, com animatronic gigante, né, mano? O Fredbear e o Spring Bonnie. Tem também, mano, outra conexão que eu acho interessante de falar, é a casa no fundo do menu de FNAF 4. Mano, assim, você parando pra olhar uma do lado da outra, é idêntica à casa do Curse of Dreadbear, e que ficam perto de um rio também. E no FNAF World tem a mesma área, com várias árvores cortadas e um lago perto. No minigame do Midnight Motorist, também tem uma conexão com tudo isso. Quando você vai até a casa onde tem as pegadas de animatronic, e um cara vendo TV, ali seria a casa da criança chorona, a mesma casa que tem árvores ao redor e provavelmente perto de um rio. Isso mostra que alguns detalhes do jogo podem dar informações a mais de como foi a vida da criança chorona. Pode até ser que as áreas ao redor pudessem dar pequenos detalhes da vida do garoto. Um cemitério que a gente vai com frequência, podendo ser que a criança chorona visitava o túmulo da sua mãe, possivelmente. Eu já tô produzindo um vídeo, mano, tô deixando um spoiler aí, sobre o Midnight Motorist e talvez saia até nessa sexta-feira. Bem, agora na segunda teoria, ela diz respeito aos NPCs, né, dentro do subconsciente. O primeiro NPC que a gente fala, né, interage no FNAF World, é justamente uma versão do plush do seu melhor amigo imaginário, o Fredbear. E isso é um ponto forte, pois o Scott poderia ter escolhido diversos outros animatronics para ser o NPC, que te ajuda, né, lá no FNAF World, tipo o Golden Freddy de FNAF 1, ou o próprio Fred, né, ou até mesmo a Puppet, mas ele não escolheu o Fredbear à toa. Ele simplesmente pega o personagem que tem mais conexão com a criança chorona. Porém, de acordo com o mundo real de FNAF, aquilo de ser tudo bonitinho necessariamente, mano, não seria a verdade do que tá acontecendo. Seria o que a criança chorona queria, e não a realidade fria dela. O que faz sentido, afinal, enfrentar mini-boys de várias áreas diferentes, sendo todos bonitinhos, né, carinhosos, é pra cobrir os traumas do garoto. Em nenhum momento do jogo mostra a vida traumática dele, né, nem a mordida ou a relação ruim com seu irmão e pai, pois está tudo coberto por uma aventura enfrentando plushes, mano. O outro personagem com uma relação forte com a criança chorona é a versão glitch do Fredbear. Sua aparência se assemelha mais com a dos minigames que conhecemos, mas essa versão é a mais parecida com a versão do plush do Fredbear. Isso é porque a realidade da criança chorona tá coberta,
e seria o mundo bugado que ela vê, né? Causando essa entidade do glitch do Fredbear. E ele fica falando, mano, que o mundo divertido que eles estão é, na verdade, uma decepção. Que é nada mais que uma aventura que não vai levar eles a lugar nenhum. Tanto que ele tem um objetivo secundário pro player, que é pegar os relógios. Mas lembrando que o personagem principal de FNAF World é alguém que não conhecemos. Não ouvimos falar em nenhuma parte da lore de FNAF, e o Glitch Fredbear iria ajudar essa pessoa, né, a alcançar lugares mais profundos da mente da CC. Pois o mundo colorido cheio de aventuras é apenas um pano. É algo que tá cobrindo a sua realidade, sabe? Onde essa pessoa secundária precisaria ir fundo na mente da criança, encontrar seus traumas e conseguir fazer a criança superar elas. Agora nos livros da Fazbear Friday, o Stitch Wraith nos explica de como conseguir entrar na mente de uma pessoa e consertar suas memórias. E o Jake, né, que vai consertar as memórias. Ele não sabe usar seus poderes e é aí que entra o Stitch Wraith. Ele descobre que tem a habilidade de poder entrar na mente das pessoas, de que ele pode espalhar memórias boas por cima das traumáticas, fazendo a pessoa esquecer dos seus traumas. Mas algo parecido também acontece em FNAF World, com esse personagem secreto, que entrou na mente da criança para ajudar ela. Não sabe exatamente consertar, e o Glitch Fredbear estaria pontuando que ir na aventura é uma perca de tempo, e por isso ele quer que o player vá atrás dos relógios. Caso você não saiba nada da lore de FNAF World, mano, o jogo possui múltiplos finais, e um deles é o qual você pega vários relógios espalhados pelo mapa, e entrando em minigames do FNAF 3, que conseguindo completar esses minigames, mostra como seria o aniversário traumático da criança chorona, mas com um final bom, um final feliz. E em FNAF World, para poder ver a criança chorando relembrar de um momento bom da vida, que é o Happiest Day. Outro ponto dessa teoria é a habilidade de manipular o subconsciente, podendo interagir com a mente de uma pessoa. Completando a missão do Glitch Fredbear, de pegar os relógios, a gente vê, mano, que os minigames são iguais do FNAF 3, que leva ao Happiest Day. E mesmo não sendo confirmado, o suposto protagonista de FNAF 3 é o Mike Schmidt. Eu explico mais sobre isso, né, do Michael tá no FNAF 3 ser o protagonista, no vídeo que tá aparecendo no card e o link na descrição. Ele é o irmão mais velho da criança chorona e também o filho mais velho, né, obviamente, do William Afton. Se interpretarmos a mecânica de jogo do FNAF 3, o Mike, né, o suposto Mike, só observa as câmeras no local do FNAF 3, ele observa a câmera enquanto ele aponta o mouse para certos posters e fliperamas no prédio. Ou até poderia sair da sala e ir andando, né, nas áreas iluminadas do estabelecimento. E assim, mano, nos arcades, né, nos minigames lá de arcade do FNAF 3, o Mike podia, de algum jeito, não sei como, se conectar com o espírito do seu irmão morto, né, e libertar ele. Essa teoria até faz sentido, mano, mas eu vou explicar porque tem alguns furos. Isso estaria longe de ser a coisa mais estranha que FNAF proporcionou, né? Aquela interpretação literal é muito estranha e muitos dos estranhos acontecimentos sobrenaturais, né, em FNAF são apoiados de alguma forma pelos livros, ou outros jogos também. Os animatronics possuídos no Silver Eyes esclarecem que o remanescente existe, não explica o do porquê os remanescentes perdem a memória também, né? Sempre é assim, mano, o Scott explica alguma coisa, inventa outra e deixa em aberto. É sempre assim. O subconsciente encontra relógios na mente da criança, e o que esses relógios significam? Sabemos que a criança chorona tem um relógio fora de seu quarto, e como o Matt Pat já falou em uma teoria dele, o som do relógio quando bate é o mesmo quando dá 6 da manhã, né, nos jogos originais de FNAF, mostrando que o seu turno acabou e você venceu a noite. Mas nenhuma dessas conexões com relógios parece ter uma conexão direta com o Happiest Day. Talvez tenha outras maneiras de interpretar os relógios. Eles podem ser usados para simbolizar a viagem no tempo, por exemplo. Viajar de volta no tempo, né, entre aspas. É que nem o negócio da piscina de bolinha do Oswald. Digamos que para o pior dia da sua vida, a fim de impedir que algo terrível aconteça, mais ou menos como o Happiest Day tá fazendo. Eles podem ser usados para simbolizar a viagem no tempo. Viajar de volta no tempo, né, digamos, para o pior dia da sua vida, a fim de impedir que algo terrível aconteça. Mais ou menos como o Happiest Day tá fazendo. Lembrando, mano, isso é só uma teoria. E é a mesma coisa sobre a volta no tempo do Oswald em FNAF no The Pit. Os relógios também são frequentemente usados em jogos com base no tempo. Curiosamente, quando você encontra esses relógios no FNAF World, sempre tem um limite de tempo quando você tá fazendo o easter egg. É como se esses relógios tivessem te dado só alguns momentos, né, no tempo em que tudo tá congelado e que você pode fazer o que você quiser. Essa é a interpretação, é a mais provável dos relógios de eles representarem que o personagem secundário tem apenas alguns segundos para afetar a criança chorona, antes de voltar a jogar com aquela primeira camada enganosa que é FNAF World em si. No seu subconsciente, é quase que a criança chorona não consegue lidar com a sua mente, sendo
tipo afastada daquela mentira por muito tempo. Mas como eles estão afetando a criança chorona quando fazem esses minigames, né, em FNAF 3, máquinas de fliperama e azulejos de parede, talvez seria o personagem secundário configurando esses posters ou programando essas máquinas, mas o que isso significa dentro da mente da criança? Eu acho, mano, que isso seja uma metáfora, porque FNAF tem muito disso. Uma metáfora para um personagem secundário prendendo o espírito da criança chorona na pizzaria do FNAF 3, para que o seu irmão possa alcançá-lo e ajudá-lo a ter o Happy Day. Esses minigames não estão nos posters, mas amarrando a criança chorona para ele estar no lugar certo, na hora certa, para encontrar seu irmão. Isso, mano, tem uma relação com uma parte específica da franquia. Por isso, no filme de FNAF, a criança chorona tem uma versão cinematográfica, né, podemos dizer assim, que o nome é o Garrett. E o Mike tem uma versão também chamada Mike. E não são os mesmos personagens, mano, são referências, é óbvio, mas não são os mesmos. No filme, o Mike aceita o trabalho como segurança na Freddy's e rapidamente descobre que tem uma forte conexão com seu irmão morto quando sonha no escritório. Ele tá convencido de que, se puder sonhar o suficiente, ele vai ser capaz de encontrar alguma forma significativa de encontrar a pessoa que sequestrou seu irmão. E, mano, a criança que possui o Gonefred nos filmes, ele tem o poder de, tipo, conectar o Mike com o Garrett nos seus sonhos. E ele tenta chegar a um acordo pra fazer isso acontecer. E, mano, eu acho que o personagem secundário, né, o personagem secreto de FNAF World, tá fazendo alguma coisa semelhante do que a criança do Gonefred tá fazendo nos filmes. Eles encontram os relógios e têm esses momentos, realizando ações em seu subconsciente, e estão usando esses mesmos momentos pra garantir que o espírito da criança esteja mais fortemente ligado ao local de FNAF 3. A criança tá nos posters dos jogos antigos e nas lembranças e até mesmo nas paredes, pra quando o Mike chegar e sonhar dentro do escritório da Fazbear, né, ele possa alcançar o seu irmão com mais facilidade e ajudar ele a ter seu Happy Day. Tem um ponto estranho em tudo isso, mano. No livro lá do fantasma do Stitch Wraith, são animatronics capazes de ajudar um espírito a seguir em frente, ajudando eles a escapar das memórias trágicas. O Jake no livro não precisa do personagem secundário para ajudar o espírito a seguir em frente. Então, se a teoria do FNAF World for verdadeira e esse segundo personagem estiver dentro da mente da criança chorona, pode simplesmente não acontecer o Happy Day, porque eles precisam terminar toda essa bagunça complicada envolvendo os relógios e posters, e pedem que Mike faça isso, né? Porque no livro lá do Stitch Wraith, o Jake ajuda os personagens, enfatizando suas conexões com pessoas reais que ele ama. Mas como alguém poderia trazer a criança chorando em sua mente para mostrar a ele uma memória boa em que ele foi amado e feliz? Vimos um instante da vida da criança nos minigames FNAF 4. Vemos as memórias trágicas da sua morte e não vemos nenhuma evidência de uma boa memória que pudesse redimir sua tragédia. O moleque só sofre, mano. Por exemplo, mano, a gente não vê nenhuma memória dele com a sua mãe. Em vez disso, a gente vê um pai totalmente ausente e um irmão mais velho que atormenta incansavelmente a criança e faz com que ele seja morto. O urso de pelúcia nos minigames de FNAF 4 diz a ele que o Mike odeia e que o Mike tem tornado sua vida um inferno, praticamente. O personagem secundário não pode ampliar as boas lembranças da criança pra ajudar ela a superar as ruins, né? Porque não tem nenhuma memória boa, mano, aqui, obrigando eles a acharem alguma maneira de conectar a criança chorona aos seus familiares na vida real, pra poder se conectar com o Mike. O Mike tem que ser o único a chegar até a criança chorona, afinal ele é o único que pode, né? O personagem secundário precisa unir os dois. Mas de que adianta uni-los se a criança chorona acredita que o Mike odeia ele? Mesmo ele sendo um péssimo irmão, eu acho que depois ele deve ter se arrependido, né, mano? O personagem secundário deve encontrar alguma memória boa, de um bom momento, né, entre Mike e a criança chorona, pra poder trocar elas pelas memórias trágicas. Então, mano, eles viajando mais fundo no subconsciente pra encontrar essas memórias, né, e esperar que algo bom possa sair de lá para salvar a criança. Logo abaixo do nível da superfície, que é o FNAF World, encontramos um mundo bugado, uma escuridão misteriosa, sem felicidade, sem personagens divertidos, sem lagos cintilantes, sem a grande aventura. Nos encontramos sozinhos em uma floresta escura e vazia. Mas nesta camada, nosso sprite pixelado é semelhante ao Fred, que estamos interpretando. Mesmo no fundo da camada, ainda encontramos alguma tentativa de felicidade, né? Já na segunda camada é praticamente igual à primeira, mas muito mais sombria, mais misteriosa e mais distorcida. Você dificilmente consegue reconhecer que o nosso ícone de jogador é o Freddy. E então chegamos à terceira camada. Vemos o rosto de uma criança fantasma, retratado em FNAF com 3 camadas de profundidade. Encontramos a verdadeira reprimida de que a criança chorando não é o protagonista de uma aventura em FNAF World, ou um personagem da Freddy, mas uma criança morta. O sprite não se parece apenas com um fantasma qualquer dos outros jogos FNAF, mas também o modelo da criança chorando
deste momento do jogo. Foram necessárias 3 camadas abaixo da superfície para que a criança chorando fique melhor consigo mesma e reconheça que é uma criança morta. Somos avisados na superfície que não devemos passar por falhas espalhadas naquele mundo bugado, ou então poderíamos não ser capazes de retornar ao mundo normal de FNAF World. Mas ainda assim não encontramos nada que possa redimir a morte trágica da criança chorando, então devemos ir além, ir mais fundo ainda na mente dela. Temos que encontrar uma lembrança de algum momento bom, alguma lembrança associada com a vida dele, assim a gente tem que salvar ele. A gente tem que achar a falha mais profunda da vida dele, a parte mais obscura do subconsciente da criança chorona, e finalmente encontrar a memória boa e poder colocar essa memória, né, lá no topo das memórias trágicas, ajudando ele a se esquecer do seu passado triste e finalmente descansar, né, a sua alma, relembrando dos dias divertidos da sua vida. Agora um ponto final, mano, que esse vídeo já tá grande pra caraca. A identidade que não sabemos ainda desse personagem secundário, que ajuda o Mike alcançando as memórias boas da criança chorona, tem 2 possibilidades. E nessa teoria, a primeira pessoa concorrente a ser essa personagem seria a Puppet, o único personagem que vai atrás dos espíritos das almas, né, e ajuda elas a possuir um animatronic, guiando elas pra dentro de animatronics. E também tem o Jake de Street Wraith, que tem muita semelhança paralela com a Puppet. Jake é um espírito dócil, né, pode-se dizer assim, que dá descanso às almas que ele consegue, ou também ajudar as almas que estão perdidas. Porém, o fato de que a única alma que vai até a criança chorando e entrega o bolo e ela no Happy Day usa a mesma máscara da Puppet, mas a teoria vai muito além. Tem um terceiro personagem que pode estar entregando o bolo, né, no minigame, e o mesmo seria o espírito vingativo, a criança que possui o Golden Freddy. Se levarmos em conta a teoria que ambas as crianças Chorona e a Cassidy possuem o Golden Freddy, que nem o Stitch Wraith possuindo a alma do Andrew e do Jake juntas, é fácil acreditar que o espírito vingativo tem os motivos para ajudar a criança Chorona, né, tendo também uma conexão forte com ela. Você pode não aceitar o fato de 2 almas possuírem um só corpo, mas tem evidências que a criança Chorona e a Cassidy se comunicam no Survival Logbook, onde o espírito vingativo faz perguntas sobre a infância da criança Chorona, tentando refrescar a mente dela, ajudando a criança a enfrentar sua realidade sombria da sua morte. E também tem referência disso no The Week Before, né, mano, que foi uma das maiores provas, talvez, do Golden Freddy ter 2 almas, mas eu ainda não li o livro, então eu tô por fora, eu só li algumas coisas aqui e ali. Claramente esse espírito quer ajudar a criança Chorona, né, formando perguntas significativas da vida da criança. E também a relação do Stitch Wraith entre Andrew e Jake são muito paralelos ao espírito vingativo e a criança Chorona. Porém tá faltando algo na história de FNAF, algo muito grande e importante. Como já sabemos, o espírito vingativo tá caçando William Afton e desejando vingança mais do que tudo. Porém, o único FNAF que o Golden Freddy não aparece é o FNAF 3, e muitos dizem que em FNAF 3, o espírito vingativo estaria preso nas memórias da criança Chorona, enquanto William estaria à solta, né, na pizzaria, em busca de mais vítimas pra fazer, mesmo estando no Springtrap, né, óbvio. Isso chega numa conclusão de que o motivo de não aparecer o Golden Freddy é porque ele estaria preso no subconsciente da criança Chorona. E voltando ao FNAF World, né, pra reforçar mais ainda essa ideia que eu falei antes, que o Freddy em FNAF World não tava brincando na hora, né, que ele diz que se andar por muito tempo nas falhas das memórias da criança Chorona, você não voltaria mais pra realidade, sacrificando a sua eterna vingança por colocar as boas memórias da criança Chorona no topo do subconsciente. Isso explica sua ausência e também explica o do porquê ser a Puppet entregando o bolo. Mano, esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, vocês devem ter percebido que eu já fiquei até sem voz, eu tô rouco já de tanto que eu falei nesse vídeo. Então por favor, mano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você gostar do canal e tem dinheiro, quer participar, não se esqueça de virar membro, entrar no nosso servidor do Discord, segue todas as redes sociais aí, valeu, falou, tchau. Eu vou beber uma água, não tô aguentando não.